A gente não tem uma semana de sossego com essa série, minha gente. Depois do episódio 16 da segunda temporada, que foi assim bombástico, tanto que eu tive que fazer 2 vídeos pra conseguir falar sobre tudo, The House nos entrega esse episódio 17, que foi assim... mais um monte de surto, um monte de bomba e mais perguntas do que respostas também. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, bora ajudar ele a crescer. Aproveita e já deixa um like para ajudar esse vídeo a chegar a muito mais pessoas. O episódio 17 da segunda temporada chama Edge of the Road, que podemos traduzir como No Limite do Mundo. Porque como vemos nesse episódio, a Luz, o King e o Huri vão para um lugar muito, muito distante lá no mundo dos demônios, quase no limite do mundo. Então já vão colocando aí nos comentários o que vocês acham desse lugar, o que vocês imaginam, né? Que pode ser esse lugar que eles foram parar. Bom, o episódio começa com um sonho do King, com ele preparando um jantar para receber o que ele imagina que seria a família dele. Do lado de fora da casa da coruja está essa suposta família do King, que é um demônio bigodudo com um chapéu e 2 pequenos demônios, os 3 iguaizinhos ao King. A gente lembra uns episódios atrás que o King fez um vídeo pro Instagram para tentar localizar o pai dele biológico. Então nesse sonho do King é como se esse demônio fosse o pai dele, que viu aquele vídeo e foi lá visitar junto com os irmãozinhos do King. E é muito legal que nesse encontro, né, nessa refeição que o King tá preparando pra família, a Luz e a Ida estão vestidas de gala com a mesma roupa que elas usaram lá no Grown. A Ida com o terninho e calça marrons e a Luz com o terninho preto e roxo e a saia rosa. Até o Huri tá usando uma gravata borboleta também e o talismã da Ida tá usando uma cartola. E o King agradece pela família demoníaca dele ter conhecido a família coruja, né? Ele reconhece os 2 como família e é muito fofinho ver os irmãozinhos do King abraçando ele, né? E toda essa emoção que rola nesse encontro. Mas infelizmente isso tudo faz parte de um sonho do King e ele nem conheceu e nem sabe quem é de verdade a sua família biológica. Então quando o King acorda, a Ida fala pra ele que a Luz está pronta pra compartilhar com eles o que aconteceu quando ela estava dentro da mente do Imperador. Lá no episódio anterior, quando a Luz e o Hunter voltam da paisagem mental do Imperador, a Ida e o King ninguém sabe o que aconteceu com eles lá dentro. E o episódio terminou com a Ida perguntando pra Luz o que ela tinha visto lá dentro e a Luz não tinha respondido ainda. Aparentemente a Luz ainda estava processando tudo que ela descobriu, organizando as ideias pra aí sim conseguir contar pra Ida, pro King e pro Huri. É interessante que quando a Luz tá contando pra todos eles sobre o colecionador, a lembrança, né, o flashback daquele momento muda um pouco a forma como o colecionador falou. Aqui nesse episódio é quase como se fosse um resumo de tudo que o colecionador falou e no fim é quase a mesma coisa. Ele diz: vamos cortar e rasgar, esmagar e machucar, vamos amaldiçoar a terra com 9 tons brilhantes. Que é basicamente o que a gente já sabe, né? No dia da união, através dos 9 principais covens, eles vão drenar toda a magia de Boiling Isles e acabar com toda a vida que existe por lá. E a Luz revela também qual é a verdadeira identidade do Belus, né? Que ele é o Philip, aquele humano que escreveu o diário e que ela tava lendo, né, todo esse tempo pra tentar construir o portal pro mundo humano. A Luz faz alguns desenhos, né, um esquema para explicar tudo que ela descobriu. Então tem a lembrança de quando a Lilith e a Luz viajaram ao passado e conheceram o Philip Whitbane, o humano que estava em Boiling Isles e escreveu o diário, e como de certa forma elas influenciaram e contribuíram para a história dele, que viria a se tornar o Imperador Belus. E a revelação mais importante, né, que o Imperador Belus, que o Philip Whitbane é um caçador de bruxas e a intenção dele, né, o plano dele é acabar com todas as bruxas e demônios de Boiling Isles. Além disso, dentre esses desenhos que a Luz fez, tem também um do portal sendo reconstruído pelo Belus, mostrando que não adiantou ela ter destruído ele lá no final da primeira temporada. E depois dessas informações reveladas pela Luz, o King, a Ida e o Huri estão com a mesma cara de choque, de impactados que a gente estava quando assistiu o episódio anterior. Se depois de uma semana eu ainda tô processando tudo que a gente descobriu, imagina os 3 que acabaram de saber. E a Luz quer parar o Belus de qualquer forma, porque ela se sente culpada pelo que pode acontecer com todo mundo. Afinal de contas, ela e a Lilith ajudaram o Philip, mesmo que elas não soubessem as verdadeiras intenções dele, a conseguir aquele espelho para se comunicar com o colecionador. E é o colecionador que tem ajudado o Imperador Belus durante todos esses anos com esse plano, que vai culminar no dia da união. Bom, então enquanto o Huri e o King estão abraçando a Luz, tentando acolher ela, a Ida fala o que a gente já imaginava, porque o Hunter tinha falado no episódio anterior, que dá pra saber quando alguém entrou
entrou na sua cabeça, então o Imperador Belos sabe que a Luz e o Hunter estiveram lá. E isso quer dizer que o Imperador Belos já deve estar mandando um monte de patrulheiros em direção à Casa da Coruja e a Luz vai precisar se esconder. Então a Lilith aparece também às pressas na Casa da Coruja. O Albert, o talismã da Ida, foi avisar ela sobre o feitiço de drenagem, sobre o Dia da União. E assim como a Luz, ela também se sente uma tola e ela se sente mal por não ter descoberto isso antes. E no meio de todo esse caos, o Huri fica tão feliz de rever a Lilith que ele acaba gorfando. Ai, gente. E no meio de todo esse vômito do Huri, aparece uma carta endereçada ao King. A gente lembra que lá no final do 8º episódio da segunda temporada, Knock 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 on Huri's Door, um ser muito parecido com o King foi levar uma carta pra ele, mas antes que o King pudesse receber a carta, o Huri acabou devorando ela. Então finalmente o Huri regurgitou a carta e o King enfim conseguiu ler. Cronologicamente a gente entende que se passou um mês desde que essa carta foi enviada pro King e que falta apenas uma semana para o Dia da União. Junto com a carta também vem uma pedra que até então a gente não sabe ainda para que ela serve. E nessa carta pro King tá escrito o seguinte: querido King Clawthorne, se deseja saber quem você realmente é, venha para essa localização e conheça o nosso clã de guerreiros. E tem um mapa desenhado na carta indicando para onde o King deve ir e ele acha que lá ele vai encontrar e descobrir sobre a família dele. O King inclusive acha que se eles forem até lá, de repente conseguem mais aliados para ajudá-los na batalha contra o Imperador. E para Lilith é uma ótima ideia a Luz ir com o King e com o Huri para esse lugar bem distante, porque assim ela ficaria longe de Boiling Isles e do Imperador Belos. E quando os três estão partindo, a Lilith compartilha com a Ida que ela não precisa se preocupar porque ela já explorou aquela área e não tem nada por lá. A Lilith até sugere que alguém deve ter passado um trote neles, mas vai ser bom, né, como uma desculpa para deixar a Luz bem longe, sã e salva, enquanto elas preparam um plano e pensam no que fazer. E a Ida acaba chorando por se sentir culpada de ter colocado a Luz em perigo e agora metendo o King junto nisso, né, que para ela são apenas duas crianças. Achei muito bonito a Lilith abraçar a Ida nesse momento, né, mostrando como a relação delas mudou e evoluiu e agora elas estão bem uma com a outra, a ponto da Lilith acolher a Ida. Acho que além dessas tramas mirabolantes de magia, de fantasia, de bruxas e demônios, The House sabe trabalhar muito bem essas relações entre os personagens. E é muito especial ver essas tramas familiares evoluírem e chegarem no ponto onde essa relação da Ida e da Lilith chegou. Elas passaram por muitas coisas durante a juventude delas, né? A separação que elas tiveram, a briga que aconteceu, né? Todas as diferenças entre as duas, até elas finalmente se reconectarem, né? Se perdoarem e agora voltarem a ter aquela mesma união que elas tinham de quando eram crianças. Então a Luz, o King e o Huri seguem pelos mares numa embarcação do Salt. O Salt é um caçador de recompensas que já tinha aparecido no primeiro episódio da segunda temporada e tinha se revelado trabalhando para o Imperador. No entanto, ele revela agora que não trabalha mais para o Guarda Dourado e que agora ele está sozinho porque toda a sua tripulação o abandonou. O Salt compartilha que a tripulação dele era como se fosse uma família também, então ele entende pelo que o King está passando. Então o King contempla por um momento uma das fotos que foram tiradas quando eles visitaram lá aquela ilha onde a Ida encontrou ele quando era bebê. Na foto a gente vê o que seria um demônio guerreiro com o crânio da cabeça muito parecido com o do King e ele está com uma lança na mão enfrentando uma grande criatura que está lançando algo pela boca que a gente interpreta pelo desenho como sendo fogo. Esse suposto demônio guerreiro é quem a gente estava imaginando até agora que seria o pai do King, né? Quem o King tá indo procurar. Então eles avistam terra à frente que se trata de um enorme dedo de Titã. A gente poderia até pensar que é a mão do Titã, né? De Boiling Isles, que fica realmente afastado, mas eles estão muito longe de Boiling Isles, inclusive daquela mão do Titã. O Salt informa que aquele é um dedo de um outro Titã, de uma outra criatura, muito longe de Boiling Isles. É interessante a gente pensar nisso, né? Que Boiling Isles é apenas um dos vários titãs caídos, que podem haver dezenas de milhares de outras ilhas espalhadas pelo mundo. A existência de outras terras habitadas já tinha sido insinuada em outros episódios. No cartão de visitas da Odalia, mãe da Emmett, tinha BI na última linha, né? De Boiling Isles, que só faria sentido se houvesse outras ilhas habitadas para ter indicação no tráfego postal. E a existência de um arquipélago
diferente também foi sugerida naquela lembrança da besta coruja da maldição da Ida, quando a gente vê o colecionador tentando capturar a criatura. Então nesse episódio a gente finalmente vê os personagens chegando em outro arquipélago de um outro titã caído. Então a Luz, o King e o Huri vão até essa ilha, né, até esse dedo, e sobem umas escadarias que estão entalhadas nele. Quando eles chegam ao fim da escadaria, eles não encontram ninguém, aparentemente a ilha tá vazia, como a Lilith tinha sugerido, mas a Luz percebe um pequeno buraco na parede que tá diante deles, que encaixa exatamente aquela pedra que tinha vindo junto com a carta. É interessante que ao redor desse encaixe a gente vê um círculo desenhado e as 8 fases da lua percorrendo ele, né? As mesmas 8 fases que o Philip vê quando se comunica com o colecionador. Inclusive na parte de cima desse desenho, dessas inscrições, a gente vê o símbolo do colecionador. Porém, ele está bem apagado, quase indistinguível. Talvez por isso a Luz nem tenha percebido quando colocou a chave no encaixe. E mais externo a essas fases da lua, a gente consegue ver também códigos escritos ao redor. E esses códigos a gente consegue decifrar com aquela tabela fonética dos códigos secretos de Dalhousie. E curiosamente, usando essa tabela de conversão fonética, a gente tem a frase Seek the Key, Fear the Lock, que podemos traduzir como procure a chave, tema a fechadura. E olha que curioso, minha gente, essa frase é exatamente a que forma se a gente pega as iniciais de todos os episódios da segunda temporada. Eu já falei um pouco sobre o que eu acho dessa frase que se forma com as iniciais lá no vídeo que eu falo dos títulos da parte B da segunda temporada de Dalhousie. Vou deixar um link na descrição e um card para quem quiser assistir o vídeo, porque eu acho que a teoria que eu falei lá ainda faz um pouquinho de sentido. Só desconsiderem um pouco as teorias que eu criei em cima dos títulos dos episódios, porque eu acho que isso eu devo ter errado bastante. Mas de qualquer forma, essa mensagem, né, procure a chave, tema, fechadura, tem a ver um pouco com o que tá acontecendo agora. Afinal de contas, essa pedra acaba sendo a chave e essa fechadura, né, esse encaixe que eles têm, eles precisam temer, né, o que eles vão encontrar do outro lado. Então a Luz coloca a pedra naquele encaixe, né, coloca a chave na fechadura e isso ativa uma espécie de mecanismo na ilha, quase como se fosse um portal, e leva eles para um outro lugar. E quando os 3 saem do outro lado, eles se deparam com um arquipélago cheio de esqueletos de titãs. Reparem que esse novo arquipélago é muito parecido com aquele que a gente viu na lembrança da criatura coruja. Então os 3 são recebidos por um demônio muito parecido com o King, só que mais alto, maior e barbado, exatamente aquele que entregou a carta lá na casa da coruja. Ele se apresenta para os 3 como Tarek e fala bem-vindos ao outro lado do mundo, como se aquele portal não tivesse mandado eles para outra dimensão, mas sim para um lugar tão distante que talvez não fosse tão rápido ir de barco e eles usassem esse teletransporte. Então o King pergunta algo que a gente como espectador já estava querendo saber há muito tempo, desde que esse demônio apareceu, se ele é o pai do King. Eis que o Tarek responde que não, ele não é o pai do King, e o pai do King também não está lá na ilha. Mas ele diz que só de olhar para o King ele entendeu que ele era um deles e que provavelmente o King herdou o crânio do pai dele. Então ele leva o King, a Luz e o Huri para conhecer os outros e a ilha que ele chama de Ilha dos Caça-Titãs. Essa ilha está localizada no esqueleto da mão de uma criatura que a gente não sabe qual é, a gente só sabe que não é Boiling Isles. E baseado na arquitetura do lugar e na forma como os habitantes se vestem, dá a entender que essa ilha é bem antiga. As casas e as construções têm um estilo bem primitivo, formado por ossos e cascos de criaturas. Reparem que na época que o Tarek viu o vídeo do King no Instagram procurando pelo pai dele, o lugar que ele estava provavelmente era esse. A gente vê pela vegetação e pela carroça que são muito semelhantes a essa ilha. E a vestimenta dos habitantes tem uma pegada um pouco medieval, um pouco viking. E todos os habitantes têm um crânio no lugar do rosto muito parecido com o crânio do King. E o Tarek falou que todos os habitantes de lá são caçadores de titãs, né, que protegem o mundo da morte e da destruição vinda dessas criaturas gigantes. Porém, a maioria deles nunca viu um titã, afinal de contas, supostamente os titãs estão extintos há muito tempo, mas o Tarek conta pra eles que o grande caçador diz que ainda falta um titã. Então todos na ilha ainda se preparam para enfrentar esse último titã que ainda ninguém viu. Então o Tarek leva os 3 para um prédio e no saguão principal
principal tem um esqueleto de uma grande criatura e vários planetas ao redor dele. Provavelmente o esqueleto de alguma espécie de titã que os habitantes dessa ilha podem ter matado e expostos aí nesse saguão. Então eles falam que o King pode se tornar também um caçador de titã como todos os outros. E quando eles estão aplaudindo, né, ovacionando, o King pergunta se eles podem ajudar os três também a lutar em Boiling Isles contra o Imperador. E aparentemente parece que sim, né, porque um deles exclama que o inimigo do King é inimigo deles também. Mas o Tarek fala que não pode prometer nada e pede pra Luz conversar com o ancião, que é o mais sábio e antigo caçador de titãs. O Tarek fala que esse ancião chama Bill e ele conheceu o grande caçador que é considerado o deus deles. Então, enquanto o King vai aprender tudo sobre ser um caçador de titã, a Luz e o Huri vão conhecer o ancião. O King então passa por algumas atividades como bater em uma pinhata, ficar embaixo de uma cachoeira e gritar através de uma buzina com seu grito sônico. Enquanto isso, o Tarek leva a Luz e o Huri até a sala do Bill. Depois de entrar na sala, a Luz vê muitas armas em exposição e até experimenta algumas delas, mas percebe que são todas de baixa qualidade. É interessante que no meio dessas armas a gente vê uma raquete que lembra muito a raquete da Anne de Anfíbia. E quando o King conhece uma sala de armas também, há uma espada muito semelhante com a espada da Sasha também de Anfíbia. Então o ancião, o Bill, começa a falar com eles enquanto está sentado no trono lendo um livro. É interessante que esse livro que o Bill está lendo chama O Último Titã, um estudo de Boiling Isles escrito por Flora de Explora. E como a gente sabe, a Flora de Explora, né, a Flora aventureira, é a antiga mentora da Lilith no Coven do Imperador e uma conhecida historiadora. E o fato do Bill estar lendo esse livro da Flora, né, indica duas informações importantes aqui. Primeiro, claro, o acesso desses habitantes, né, desses caçadores de titãs a Boiling Isles. A gente já tinha visto que o Tarek foi até a Casa da Coruja para levar a carta para o King, e agora a gente vê o Bill lendo um livro da Flora, né, que provavelmente foi publicado lá em Boiling Isles. Então a gente entende que pode ser constante essa viagem deles da Ilha dos Caçadores de Titãs para Boiling Isles. E em segundo, esse título do livro da Flora, né, O Último Titã, um estudo de Boiling Isles. Será que pelos estudos da Flora de Explora ela entendeu que o Titã de Boiling Isles foi o último Titã? Ou que ele tem alguma relação com o último Titã que existiu no mundo dos demônios? Então a Luz pergunta ao Bill se ele pode ceder alguns dos seus guerreiros para lutar ao lado dela contra o Imperador Belos. E curiosamente o Bill esnoba essa menção ao Belos, falando que ele não é grande coisa e que tem cicatrizes de batalha mais antigas que o reinado dele. Nesse ponto a gente entende que a idade desse ancião é bem elevada, a gente só não sabe ainda exatamente o quanto é. Então o Bill concorda em ajudar a Luz com seu exército e fala que o Belos não é nada comparado a um titã vivo. Ele diz que os titãs têm um apetite voraz e um grito horrível e que até os bebês deles agem como pequenos monarcas. E ele diz que viu o último titã vivo antes dele desaparecer e que o grito dele estourou seus tímpanos. Por isso ele usa um amplificador de som no ouvido para escutar melhor. E quando ele imita o rugido do titã, a Luz e o Huri entendem que toda essa descrição bate muito com o King. O Bill continua a revelar que o grande caçador quer que eles encontrem o último titã, porque só ele será capaz de libertá-lo de sua prisão. Mas até agora eles não tiveram sorte em encontrá-lo. No cartaz que o Bill mostra para a Luz, a gente lê um filho perdido de Boiling Isles, ou seja, esse último titã a que ele se refere é um filho perdido do titã que forma Boiling Isles. Tem o desenho de um ovo chocando com 8 estrelas ao redor. E embaixo a gente lê: o grande caçador não pode voltar para nós até que o filho perdido seja encontrado por alguém digno. Então o Huri leva a Luz até uma outra sala que é o templo do grande caçador, o templo do deus desses caçadores de titãs. Cheia de desenhos na parede, muito parecido com os desenhos do lugar onde a Ida encontrou o King quando ele era bebê. Reparem que a entrada dessa sala é muito parecido com o crânio do King, só que um pouco maior. E nos desenhos da parede a gente vê um titã muito grande com a cabeça muito parecida com a do King em 3 situações diferentes. Numa delas a gente vê essa criatura bem grande, né? Esse titã lançando um poder pela boca e atacando criaturas menores. E todas essas criaturas menores possuem um crânio semelhante ao dele,
porém todos usam barba. Numa outra imagem, essas pequenas criaturas, esses pequenos demônios estão amarrando e atacando esse grande titã. Em outra imagem, eles parecem ter capturado o titã com uma rede e lembra até a rede que o colecionador usou para capturar a besta coruja. E em outra, eles parecem ter vencido esse titã e matado ele finalmente. Na imagem, a gente vê um titã caído e vários desses caçadores de titãs em cima dele com lanças cravadas e outras sendo lançadas contra esse titã. Embaixo do lado esquerdo a gente vê o desenho de um eclipse acontecendo e do lado direito um cometa ou um meteoro caindo. E do outro lado, na outra parede, a gente vê outra criatura caída, né? Outro titã caído. Esse titã é muito parecido com aquele que a gente viu lá na parede onde o King foi encontrado. E do outro lado um outro titã caído também, e esse bastante semelhante com o King. E em cima do lado direito da parede a gente vê o desenho de outro titã caído, esse com a barriga para cima, e do lado esquerdo um outro titã caído, mas com a barriga para baixo. Do lado direito embaixo da parede a gente vê parte de uma imagem de caçadores de titãs atacando, e do lado esquerdo embaixo parte da imagem de uma mão, de uma garra de titã, talvez a que represente essa ilha dos caçadores de titãs. Mas provavelmente antes do titã morrer, já que a gente vê essa mão, né, essa garra em ação, até com algumas estrelas ao redor, como se ela estivesse bem no alto. Pelo chão da sala espalhado, a gente vê vários crânios espalhados, todos eles muito semelhantes ao crânio do King. E no centro dessa sala tem um altar, e atrás desse altar vemos uma grande escultura de um sol com 2 olhos, sendo coberto por uma lua, representando um eclipse, o símbolo do colecionador. O deus desses caça-titãs, desses caçadores de titãs, né, o grande caçador, é o colecionador. E o Bill revela pra Luz e pro Huri que essas garras dele, esse crânio, na verdade são uma roupa, um traje que ele tá usando. E que pra caçar um titã, eles precisam se disfarçar como um titã. Todos esses habitantes da ilha, todos esses caçadores de titã, estão usando trajes, estão usando restos mortais de titãs mortos. Então sim, minha gente, o King é um titã. O King é o último titã. É interessante a gente lembrar que quando o Huri estava tentando descobrir qual tipo de demônio o King era, ele tirou uma amostra do sangue do King, mas o resultado deu inconclusivo, né? O King não se encaixava em nenhum dos tipos de demônio. E agora a gente entende que isso aconteceu não porque o King é algum tipo novo de demônio, e sim porque ele não é demônio nenhum. Na verdade, ele é um titã. E de acordo com aquele cartaz que o Bill mostrou, né, onde diz o filho perdido de Boiling Isles, pode ser que o King seja filho desse titã caído que formou Boiling Isles. E se o Bill falou que viu o último titã antes dele desaparecer, pode ser que ele tenha visto o King quando era bebê, quando era bem pequenininho, e que o grito sônico do King que tenha estourado os tímpanos dele. A gente lembra naquele episódio que eles foram até a ilha onde o King foi encontrado, que a Lilith tinha dito que aquela ilha não estava lá nos mapas que ela tinha estudado, então faz sentido aquela ilha ter mudado de lugar de alguma forma, e é referência a isso que o Bill falou, né, que viu esse último titã antes dele desaparecer. E agora a gente pode entender que esses desenhos que a gente viu nas paredes do lugar onde o King foi encontrado, que na verdade esses guerreiros que têm o crânio parecido com o King e usam essa grande barba, são esses caçadores de titãs atacando um grande titã. A gente nota até pelas mãos deles, né, que são 5 dedos e não essas 3 garras igual o King. Então na verdade não é um duelo entre 2 tipos de titãs, né, entre 2 criaturas. É um duelo entre caçadores de titãs com um titã. E esse desenho do que a gente imaginava ser um fogo saindo da boca do titã, na verdade representa esse grito supersônico que o King solta e que provavelmente os titãs soltavam também. E pensando no tamanho que os titãs conseguem chegar e nesses crânios que os caçadores de titãs usam, é provável que eles tenham matado vários filhotes de titãs para se disfarçar como titãs. Tô me perguntando aqui, agora que a gente sabe que o King é de fato um titã,
até que tamanho ele pode chegar, né? Já pensou se ele consegue chegar ao tamanho de Boiling Isles? A gente não sabe se todos os titãs chegam àquele tamanho colossal, né? Igual Boiling Isles, ou se existem variações nesse tamanho. Se a gente lembrar o que o King falou das lembranças que ele tinha quando ainda estava no ovo, ele fala que ouviu um rugido alto e depois ele fala que ouviu um barulho que pode simbolizar esse ataque dos caçadores de titãs que atacaram esse grande titã e acabaram matando-o. A gente vê nesse cartaz que o Bill desenhou que tem um ovo chocando no meio e pode representar o ovo do King chocando. E o mais interessante é justamente o colecionador ser esse deus que eles idolatram. E de acordo com o Bill, ele conheceu o grande caçador, né? Ele conheceu o colecionador. E como no cartaz está escrito que o grande caçador não pode voltar para nós até que o filho perdido seja encontrado por alguém digno, significa que o colecionador não pode sair dessa prisão em que ele se encontra até que o filho do titã seja encontrado. E isso parece um pouco diferente das intenções que a gente sabe até agora do colecionador. É diferente, mas talvez um pouco semelhante, né? Porque ele precisa do poder de um titã para se libertar e faz sentido ele querer drenar toda a magia de Boiling Isles, afinal de contas essa magia surgiu por conta do sangue do titã. Então talvez como o colecionador não conseguiu encontrar esse filho perdido do titã, ele pode ter pensado numa outra alternativa que é essa, né? Drenar toda a magia vindo de um outro titã, né? Vindo do pai desse titã perdido. Bom, então como a Luz e o Huri se deram conta que o King é esse filho perdido do titã, eles resolvem sair correndo para tentar salvar o King antes que os outros descubram isso também. O Bill então estranha essa saída repentina da Luz e do Huri e ele se dá conta que o King é um titã, é esse filho perdido do titã. Enquanto isso, o Tarek tá mostrando seu arsenal pro King e o King pergunta pra ele se ele sabe o que significa aquele símbolo que ele entalhou no medalhão que ele usa. A gente lembra que esse símbolo é a lembrança que o King tem depois de sair do ovo que ele foi chocado e claro, né, como o Tarek não é um titã, ele não sabe o que aquilo significa. Então quando o Tarek tá se apegando ao King, o King até pede pra ele jogar bola com ele, o Tarek recebe uma mensagem do Bill falando a verdade sobre o King, né? Falando que o King não é um caçador de titã, mas sim o último titã. Então o Tarek leva o King para uma cerimônia que ele mente dizendo que é a introdução aos caça-titãs. E nessa cerimônia que acontece do lado de fora do prédio, num altar, o King tá com uma lua pintada de azul na cabeça e vestido com uma capa. E numa mesa, numa tábua, no centro desse altar, a gente vê um espelho, né? Uma pedra circular com uma lua desenhada dentro dele, muito parecida com aquela que o Philip encontrou na cabeça do titã em Boiling Isles, que ele usa para se comunicar com o colecionador. No entanto, ela tá quebrada, dividida em duas partes. A gente não sabe se essa é a mesma pedra, o mesmo espelho que o Philip usou para se comunicar com o colecionador, ou se existem vários deles espalhados pelo mundo dos demônios. Foi dito durante o episódio que o Bill conheceu o grande caçador, conheceu o colecionador, e de repente essa comunicação aconteceu através desse espelho, através dessa pedra, da mesma forma que o Philip. Mas por ela estar quebrada, partida ao meio, a comunicação pode ter sido encerrada. Então Tarek acende uma tocha azul e passa para o King pedindo para ele colocar essa chama na tábua. Quando essa chama incendeia a pedra, né, o espelho, a gente vê várias daquelas estrelas coloridas que representam o colecionador. Os olhos do King brilham diferente e a gente ouve a risadinha do colecionador. Isso significa que a conexão com o colecionador foi feita e agora eles podem invocá-lo. Então o Bill cobre a cabeça do King com um pano que tem o símbolo do colecionador e se prepara para usar uma adaga e sacrificar o King. Imagino que para finalizar esse ritual e trazer o colecionador de volta da sua prisão, eles precisam do sangue do titã. Por isso é importante sacrificar o King e usar o sangue dele. Então surge a Luz e o Huri usando o glifo da invisibilidade para salvar o King antes que ele seja morto. Então a Luz está feliz por ter conseguido tirar o King de lá, mas o King tá chateado por ela ter levado ele embora de quem ele considera seus familiares. Pro King é importante encontrar esses familiares, encontrar essas conexões no mundo dos demônios, porque ele tá se preparando para viver num mundo sem a Luz. Quando o King chegou com a Luz e o Huri nessa ilha, ele apresentou a Luz como irmã.
o que mostra o apreço dele por ela. A Luz é sua família tanto quanto a Ida, e saber que parte de sua família pode ir embora o faz querer conhecer esses possíveis familiares para suprir esse espaço. Então ele tá tentando se adequar a essa nova realidade, né? Encontrar novas conexões. Mas a Luz revela para ele, né, que não é através desses caçadores de titãs que ele vai encontrar essa conexão que ele busca. E a Luz revela pro King que ele não faz parte dos caçadores de titãs porque, na verdade, ele é um titã. Então eles começam a ser atacados pelos caça-titãs e a Luz e o Huri tentam contra-atacar. E o King ainda não quer acreditar no que a Luz disse pra ele e tenta convencer eles, falar pra eles pararem de atacar porque ele é um deles, né? Não é pra eles atacarem um deles. É quando o King acaba tirando o crânio da cabeça do Tarek, que se revela apenas uma máscara e por baixo dela um bruxo. A metade do rosto dele, inclusive, é pintada de azul e na testa a gente vê uma lua de um lado e uma estrela do outro, que representa essa adoração que eles têm ao deus deles, a esse grande caçador que a gente sabe se tratar do colecionador. E todos os outros caça-titãs tiram suas máscaras também, revelando seus rostos e pinturas também que remetem ao colecionador. Ou é um sol, ou é uma estrela, ou é uma lua. O Bill então revela que depois de sacrificar o King, o grande caçador vai retornar e vai dar a ele, né, toda a glória e vai elevar ele acima dos outros. E daí o Tarek fica confuso, afinal de contas ele achava que todos eles, os caça-titãs, receberiam essa glória e não só o Bill. Então o Huri questiona se os titãs são realmente do mal e a Luz confronta o Bill, perguntando quanto de mentira ele contou pra todos. E notem aqui algo muito interessante, né? Mais uma pessoa que segue o colecionador, assim como o Belus, e mente para todos os habitantes, né, para todas as pessoas que ele lidera, em prol de um benefício próprio, em prol de algo que o colecionador prometeu a ele. E a gente entende que é um pouquinho diferente o que o colecionador prometeu pro Belus e o que ele prometeu pro Bill. Daí eu fico me perguntando até que ponto o colecionador não está mentindo para os dois também. Eu continuo não acreditando no colecionador e acho que é bem provável dele passar a perna no Belus. Então antes que o Bill passe a atacar o King, o Huri lança ele para longe e a Luz, o King e o Huri conseguem fugir de lá. E depois de chegar até a plataforma que trouxe eles para lá, a Luz insere a pedra no orifício e eles se teletransportam para o lugar da onde vieram. Então antes que os caça-titãs possam passar também e chegar até eles, o King usa seu grito supersônico e destrói essa passagem para que não tenha jeito deles virem. Eu acho que agora que os caça-titãs descobriram que eles estavam sendo enganados pelo Bill, pode ser questão de tempo até que eles realmente se tornem aliados do King e da Luz. E apesar dessa passagem ter sido destruída, né, esse lugar onde acontecia esse teletransporte, eu não acho que seja uma passagem para uma outra dimensão, e sim só para um lugar muito, muito distante lá no mundo dos demônios. Então, de repente, é só mais demorado chegar até lá e eles consigam ir até Boiling Isles, só que demorando mais tempo. Quem sabe eles não consigam ir até Boiling Isles de outra forma, né, antes do dia da união, e se aliar e lutar ao lado do King, da Luz, da Ida, da Lilith, porque, sinceramente, eu acho que o Tarek simpatizou bastante com o King e ele é capaz de ajudá-lo sim. Então eles voltam para o navio do Salt e navegam de volta a Boiling Isles. O King olha triste para aquele símbolo pendurado na sua coleira, né? Afinal de contas ele não conseguiu encontrar sua família. E agora que ele descobriu que é o último titã sobrevivente, ele sabe que realmente não tem mais nenhuma família em nenhum lugar. E quando ele vê o cadáver do titã que forma Boiling Isles, o King cumprimenta, porque supostamente aquele seria seu pai. Então a Luz chama o King para tomar café da manhã com eles e o King vai até ela, né, meio triste ainda, cabisbaixo. E o episódio termina, né, com aquela cena tensa de vários guardas do Imperador cercando a Casa da Coruja. Então a capitã liga para Kikimora informando que eles já cercaram a casa e a Kikimora ordena que eles invadam e prendam qualquer um que esteja lá dentro. Bom, ferrou agora, né? Não sei se a Ida e a Lilith estão ainda lá dentro, mas se elas estiverem lá, já era. E a Luz, o King e o Huri não tem nem mais como voltar pra lá, né? Eles vão precisar ficar foragidos até que
essa situação se resolva. Que loucura, minha gente, onde é que a Luz, o King e o Rory vão se esconder agora, né? Imagino que a Emmett vai dar um jeito, né, de ajudar a namorada, né? Não é possível. Ou sei lá, né, de repente eles encontram o Hunter, se aliam a ele, né? Vamos, sei lá, que loucura, gente, que loucura. A reta final da temporada se aproximando. E é interessante que agora o King é uma fonte de sangue de Titã que é necessário para usar pro portal pro mundo humano. Então tanto pode servir para a Luz voltar para casa, quanto para o Imperador Belus usar uma chave do portal que ele tá reconstruindo. Que tenso, minha gente, que loucura, coitado do King. Esse daí vai sofrer. Esse vai sofrer. E antes de terminar o vídeo, vamos falar do código secreto que apareceu nesse episódio. O código secreto apareceu no saguão daquele prédio na Ilha dos Caçadores de Titãs, num dos ossos do esqueleto daquela criatura que estava em exposição. E usando a tabela de conversão fonética, a gente tem a palavra as, que podemos traduzir como a conjunção enquanto. Então, juntando todos os códigos que a gente viu até agora nessa segunda temporada, a gente tem Sitting Season Puppet Strings, He No Longer Dreams of Kings, As Above Rush Darkened Skies, As, que podemos traduzir como mares agitados e cordas de marionetes, Ele não sonha mais com reis, Enquanto acima correm céus escurecidos, enquanto... Na verdade, nem tem como a gente traduzir ainda, né? Porque quando a gente usa esse as, né? É quase como se dissesse, enquanto tá acontecendo alguma coisa, outra coisa está acontecendo. E essa outra coisa que está acontecendo, enquanto os céus correm escurecidos, a gente só vai descobrir quando tiver essas últimas palavras até o final da temporada. Como eu já disse, né? Esse poema que tá se formando tem tudo a ver com o Dia da União, né? É sobre o Dia da União. No vídeo do episódio 16 eu especulo bastante sobre isso, né? E por enquanto não tem nenhuma palavra nova pra gente criar mais teorias em cima, então eu vou deixar por enquanto o que eu disse lá naquele vídeo. Assim que forem surgindo essas novas palavras, a gente especula um pouquinho mais, por enquanto vamos manter o que foi dito até agora. E acho que por hoje é só, né? Esse episódio aí que trouxe mais perguntas do que respostas, né? Mais indagações, mais questionamentos. Meu Deus, pra onde a gente tá indo parar com essa série? Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!